O que é a temporada da Aston Martin até aqui? Inexistente? Talvez não deveria ter acontecido? Bom, essa é a análise que a gente vai fazer hoje. Em parceria com o grupo Curva Curva, que você acompanha no Facebook, o link tá aqui na descrição, vamos fazer análise equipe por equipe da pausa de meia temporada. O que foi a temporada deles até aqui e o que pode ser até o final do ano. Então vem comigo e esse é o Diário de Pista. Vai! Obviamente que falar da Aston Martin é sim chover numa molhada, a gente sabe todos os problemas que teve, o quão decepcionante ela é, e a minha análise ela não vai ser para falar sobre obviedades. Eu acho que pra gente tratar a Aston Martin dessa temporada, a gente precisa primeiro levar em conta o que foi ela na Hungria, porque a temporada dela de fato começou ali. Antes disso, não tem como fingir que não aconteceu, mas a Aston Martin não aconteceu. A gente fala de uma empresa que tem o Adrian Newey, o mago da aerodinâmica, que tem o dinheiro do Lawrence Stroll e todo o seu grupo financeiro, sendo um forte candidato quando se trata de dinheiro, uma fábrica nova, túnel de vento novo, um bom corpo técnico, é uma equipe que está acostumada à Fórmula 1, diferente da Cadillac, que é uma equipe completamente nova. Então, ela é a maior vergonha, a maior decepção que a gente já teve na história da Fórmula 1, dadas as expectativas. A Honda é um motor ruim, o carro é ruim, o segundo piloto é abaixo da média, os resultados são péssimos. Nada, absolutamente nada de bom aconteceu para Aston Martin até a Hungria. E ainda assim não é nada incrível, convenhamos, né? Um P13 não é algo de estourar champanhe. Mas a situação estava tão ruim que um P13 é uma vitória para Aston Martin. E ainda assim ela conseguiu um resultado positivo na temporada. Naquele caótico GP de Mônaco, onde muitos pilotos tomaram punição por cortar caminho, né? Ou então uma velocidade exacerbada nos boxes, no qual o Gasly até chegou por um momento e perdeu o pódio dele por conta disso. A Cadillac perdeu o seu ponto e ficou para o Fernando Alonso, que ficou em 10º naquela corrida, garantindo um ponto na temporada. Então é uma vergonha a menos, não é uma vergonha menor, mas sim a menos. A expectativa que a gente tinha quando começou a temporada da Aston Martin era para que ela trouxesse um ar de diferente, é que ela trouxesse uma nova vanguarda, vamos colocar assim, porque é um motor exclusivo, somente a Aston Martin usa o motor da Honda, ela tem talvez o melhor projetista da história da Fórmula 1, e vou colocar talvez, porque Adrian Newey e Colin Chapman, né, a gente pode sim falar que os dois estão no mesmo nível e uma superioridade muito grande em relação a outros da Fórmula 1. Então, quando a gente teve as notícias ainda do ano passado do que seria a Aston Martin, eu confesso para vocês que eu falei com os meus amigos, que eu discutia nos grupos, de que a Aston Martin ela poderia surpreender, que ela era sim uma candidata a ser batida, porque na minha cabeça não fazia sentido um projeto tão bom e algo que parecia tão promissor ser uma bosta gigantesca. Assim, é inacreditável. Não é só decepcionante, é beira o inacreditável. Desculpa. Eu esperaria isso muito mais de uma equipe como a Haas, por exemplo. Tá? Ou então a própria Cadillac. A Cadillac ela tá dentro do que a gente espera. A Aston Martin tá abaixo da Cadillac. Uma equipe que começou ontem. O que foi a temporada da Aston Martin até a Hungria? É isso. Ela não existiu. É quase uma pré-temporada gigantesca. E a especificação B que eles trouxeram para a Hungria não só traz aquela sensação de termos algo diferente na Fórmula 1, como também de ressurgimento. O Fernando Alonso pode voltar a sonhar e a sua aposentadoria depende muito disso, né? O Fernando Alonso claramente está indo para os seus 2 últimos anos de Fórmula 1. Do jeito que ele é, não duvido nada que sejam mais 5, 6, que ele pilote até uns 50. Enquanto o menino pagar, ele vai correr. Então o Fernando Alonso, por mais que tenha ficado atrás do Lawrence Stroll na Hungria, foi o nome da equipe nesse final de semana. Foi o cara que conseguiu chegar no Q2. Gente, a Aston Martin estava levando 1 segundo da Cadillac. Em Spa, eles tinham velocidade final menor do que um Fórmula 2, do que um GT3. Então esse é o salto. O salto que eles deram de uma corrida para outra é sem igual. Tá? Eles saíram de um absoluto nada, de uma categoria onde eles corriam sozinhos, para Fórmula 1. É
mais ou menos isso. Então eu vejo mais que a Aston Martin, por mais que esteja atrasada, ela vai sonhar. A gente vai ver o Fernando Alonso e o Stroll disputando pontos mais pra frente. Disputar vitórias, disputar pódios, só se for uma corrida com chuva, onde teve o Big One, e todos os pilotos são o Kevin Magnussen com o Nicolas Latifi. É a única forma deles conseguirem um pódio, mas tudo pode acontecer. Eles têm a maior prioridade no ADU, né, que é o Programa de Desenvolvimento de Motores. Esse programa de desenvolvimento de motores, no qual a Honda foi de longe a pior, e o que a gente pode utilizar como comparação não é só a dificuldade que a própria Honda apresenta, como também a Audi. A Audi, ela tem motor e câmbio novo, e ela tá conseguindo pontos, né? Já é a terceira corrida consecutiva que ela consegue pontos. Então, ela tem sim uma base ali pra gente poder comparar um primeiranista com outro primeiranista. E já pra Holanda, eles prometem uma atualização no motor, ou seja, mais velocidades em ré. O carro hoje, ele é muito mais leve do que era antes, já que eles tiveram que trazer reforços estruturais para acabar com a vibração que o câmbio e o motor traziam para o carro. Vibrações essas que prejudicavam a saúde dos pilotos. Havia situações onde eles se preocupavam com os nervos dos pilotos. Então era uma questão muito mais séria, não era só desportiva, era competência. E por isso a gente vai ter que avaliar a Aston Martin com a pior nota da temporada até então. Por mais que tenha um ponto, esse um ponto é muito mais sem querer do que por de fato o desempenho, né? Convenhamos. E por isso vamos colocar ela na nota 1, onde vai ser a nossa pior nota nas análises que vamos trazer das outras equipes, tá? Afinal, é horroroso. Queria colocar um 0, mas não vai existir 0. Mas se tiver a pior nota, com toda certeza, é da Aston Martin. Seus dois pilotos, por mais que o Lance Stroll ele seja sim um piloto abaixo da média, ele é muito melhor do que qualquer outro absurdo que a gente teve por aí, tá bom? Muito melhor mesmo. Ele é abaixo da média do grid, mas ele não é abaixo da média da história da Fórmula 1. De longe não é. Eu também não gosto dele, mas a gente não pode falar que ele é um péssimo piloto. Talvez sem tesão, né? Mas não é um péssimo piloto. E o Fernando Alonso, por mais que seja o mais experiente e esteja assim em uma decadência, ainda é o Fernando Alonso e ainda tem que ser respeitado. E por conta disso, eu tenho a esperança de que a Aston Martin, nas próximas corridas e na próxima parte da temporada, consiga assim reagir, responder e mostrar a competência do qual a gente acha que eles têm. Se você concorda comigo, deixa o seu comentário aqui embaixo, destrincha a Aston Martin. E se você discorda, eu quero saber a sua opinião. Eu quero saber se você acha que a Aston Martin vai conseguir responder, se o Alonso já acabou, e se o Lance Stroll é sim um piloto que está acima da média da história da Fórmula 1, que ele não é um piloto tão ruim assim. Eu quero saber isso de você e eu vou responder todos os comentários aqui embaixo. E falando de Fernando Alonso, nosso último vídeo é a história de como ele conseguiu prejudicar a McLaren de uma maneira sem precedentes na história da Fórmula 1 em todas as equipes. O segredo do qual ele decidiu revelar e então culminou no heptacampeonato do Hamilton. História muito boa, vai lá ver que tá aqui já no cardzinho. E lembrando, siga a gente em todas as redes sociais, onde no Instagram e no TikTok eu vou colocar a análise dos pilotos, um por dia até o final da pausa de verão, e tem vídeos todos os dias com histórias, análises, resumos e também opiniões para que a gente consiga discutir e manter essa relação próxima. Não se esqueçam, eu sou Yuri Valentim, esse foi o Diário de Pista de hoje. E um beijo a todos. E tchau.